filmei com o Mazzaropi. Então foi acho que em 78, a gente fazia os cinemas da Boca do Lixo, né? Então o sonho da gente era ser convidado para fazer filme com o Mazzaropi. No filme Grande Xerife, que eu acabei sendo contratado como assistente de câmera. Porque o Mazzaropi, aí o nome da gente ia lá em cima no meio cinematográfico. Você era convidado por todas as produções, teu cachê aumentava e era um atestado que você tinha competência, que você era bom. Porque no Mazzaropi só trabalha profissionais de alta competência mesmo. O Mazzaropi viu um comercial de uma cena de campo, uma cena bem caipira, de um cigarro da Souza Cruz. Era um comercial que tinha a música do Roberto Carlos. Eu voltei para ficar, com uma cena bucólica, a jovem corria pelos gramados, mas era meu início de carreira. E eu tinha caído de paraquedas para fazer a direção de arte desse filme. Eu era muito jovenzinha e o diretor de arte, que era chiquetérrimo, era carioca, faleceu no Rio de Janeiro. E a produtora não tinha quem colocar, colocou eu, que estava como assistente do diretor de arte. E eu fiz uma direção de arte, modéstia à parte, muito bonita, muito mesmo. O Chico Jorge falou, não, você vai fazer. E eu saí fazendo a direção de arte. E o filme foi pro ar, teve um segundo filme, um terceiro filme, e o Mazzaropi se encantou com a combinação de cores, que lembrava um pouco a Europa. Como sempre, o Mazza era um empresário. Aliás, ele é muito mais empresário do que artista, mas como bom artista, ele era o melhor empresário. Então você era convidado e se destacasse, você continuava fazendo os outros filmes. E depois, do Mazzaropi, eu passei muito tempo, inclusive trabalhei na Company, né, com você durante 4 anos e tal. Tudo. O Mazzaropi, eu sempre tive um orgulho de ter trabalhado com ele pela qualidade assim dele como ator, que me surpreendeu, né? Como ator, como produtor, nem se falar, né? Era um dos melhores. Agora, como ator, a criatividade dele, né? De não decorar texto, ele não decorava texto, e só as frases inicial e final para dar deixa para os atores que contracenavam com ele. Ele tinha um roteiro, era praticamente um esqueleto. Tá? Então ele criava tudo em cena e não repetia a cena. Então o pessoal, os técnicos dele tinha que ser muito bom, porque ele não repetia a cena. O Mazzaropi era uma universidade, você estava pronto para qualquer tipo de filme estrangeiro, qualquer produção. Você era onde você sabia que você era o top mesmo, como técnico. Agora, em que filme você trabalhou com ele? Mazzaropi, eu trabalhei na Banda das Velhas Virgens, aí fui convidado para um outro, mas eu estava ocupado, não deu para fazer, e a gente já estava contratado, já estava na Fazenda, quando ele ficou doente, que aí veio a falecer e não filmei. Então tive a oportunidade de fazer um filme só, gostaria de ter feito bem mais. Então foi uma credibilidade muito grande. O fato de eu ter trabalhado com o Mazzaropi, né, isso explodiu na minha carreira tecnicamente de cinema. Se um bom técnico, um bom profissional, precisa saber do que faz. Que era isso que o Mazzaropi exigia de todos os técnicos que trabalhavam para ele. E o bacana da Panavision é o seguinte, que da época do Mazzaropi, a Mitchell, o sistema de movimento da Mitchell, foi comprado pela Panavision e desenvolveu, né? Fez uma certa modificação mais moderna, tecnologia mais nova, mas o princípio é o mesmo da Mitchell, que era desde a época do Mazzaropi. Você sabe que eu comprei o acervo do Mazzaropi? Você chegou a trabalhar? Eu sei que você comprou a Mitchell, que quando eu fui visitar você na produtora, que eu vi a Mitchell, que eu tinha trabalhado há anos atrás com o Mazzaropi, eu fiquei emocionado. Talvez eu não passei, mas eu fiquei assim, que era a minha paixão. E você tinha aquele blimp na entrada da produtora, né, que é onde chegavam os clientes. Aquilo, todo dia cedo que eu chegava, caía um filme na minha cabeça. O Baby é um tripé baixo de madeira,
que ele usou até morrer. Era um tripé que ele comprou no início da carreira dele, mas como ele tinha essa mentalidade do cinema internacional, que tudo se aproveita, tudo se recicla, tudo. Se um galo cantasse no meio da cena, ele incluía um galo na cena. Quando apareceu a possibilidade de eu comprar o equipamento que foi do Mazzaropi, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás e comprar. Como vocês podem ver os documentos, poucas pessoas sabiam que o melhor equipamento que podia existir estava lá. Como é que era o galpão do Mazzaropi de equipamento? O galpão do Mazzaropi... Era parecido com isso? Era mais ou menos parecido com isso daqui, só as prateleiras que era mais na parede, porque era um equipamento muito pesado, né? Então tinha, na época, tinha os arcos voltaicos, os dolly era trilho igual de linha de trem, um equipamento muito pesado. Então as prateleiras eram mais baixas, para poder retirar o equipamento. Quantos funcionários o Mazzaropi tinha? Ele pegava quase tudo freela, né? Fixo com ele tinha pouca gente, ele trabalhava com pouca gente. Então Tudo era freela. Inteligente, já preparada para o dia de hoje. Exatamente. Quando eu fui no jantar com o Mazza, eu vi que ele era além daquilo, além do que as telas mostravam. Para mim, ele era o Chaplin brasileiro. Ele sentou comigo numa mesa de um restaurante chiquetérrimo, de uma forma extremamente empresarial, e falou tecnicamente sobre o filme que ele iria fazer. Isso espanta, né? Isso espanta para uma menina que estava começando a ver aquela grandiosidade e não sabia direito o que era o mercado de longa-metragem. O Silvio Renaud, que era uma pessoa que eu trabalhei a vida inteira e continuei trabalhando até o seu falecimento, que me indicou o Mazzaropi. Então, fixo para ele tinha pouca gente. Ele contratava, quando tinha as produções, pagava uma semana antes para os técnicos ir lá e revisar o equipamento para fazer o filme na época. Então os técnicos chegavam uma semana antes, revisavam seu equipamento e ele não admitia que equipamento nenhum desse problema durante a filmagem, porque ele dava uma semana para revisar esse equipamento. Agora, há pouco tempo, fui fazer uma campanha para a Telefônica e tive que estudar Chaplin, estudar mais profundo ainda. Pelos seus gestos, eu estava dirigindo esses comerciais e não podia errar. Todo diretor tem que estudar o personagem de maneira profunda. Aí eu percebi que havia muitos detalhes de interpretação e disciplina entre Mazzaropi e Chaplin. Chaplin e Mazzaropi, eles tinham a sensibilidade do ser. Essa sensibilidade que vinha e aflorava de repente durante a cena. Não, o Mazzaropi é o seguinte, quando estava no estúdio, tinha toda a estrutura, todo o equipamento, já estava tudo lá dentro. Então, ele não cobrava nada, o cara tinha que ser profissional mesmo, ele tinha que saber cada um de sua responsabilidade. Aí, quando saía para a externa, aí tinha o caminhão de câmera, que o caminhão tinha tudo, então não adiantava falar que faltava um acessório, isso, porque o caminhão tinha tudo dentro. Tudo de câmera que você precisasse de acessórios e câmera de sobressalente sempre tinha dentro do caminhão. Caminhão de luz, caminhão de maquinária, que era dolly. Era uma estrutura que as produções que existem hoje não tem. Esse daqui é um dolly que era do Mazzaropi, da época dele aqui, a gente botava a bit aqui em cima. Crepe dolly, era esse daqui. Esse daqui a gente trabalhava lá. Eu trabalhava em rodas de borracha para piso liso e externa em cima de trilhos. E esse daqui veio para aqui, ele está meio sucateado, mas é ele. Esse que o Mazzaropi usava, gente, era dele, propriedade dele. Isso daqui para a época ele não está funcionando direito, né? Olha só o que ele está quebrado. Era altíssima. Aí ele gira aqui, ó. Ele gira aqui, abaixava o braço, aqui está sem a trava aqui, que tem que fazer manutenção, então não dá para baixar aqui. Ó, mas está indo. Ó. A câmera que vinha aqui em cima, gente, vocês não imaginam o peso que tinha. Quanto pesava, Luizinho? A Mitchell com blip pesava 90 quilos.
90 quilos só a Ela câmera montada. aqui em cima. Fora o técnico. Era 90 quilos que uma vez nós pesamos, de tão pesado que era. A gente, para desmontar a câmera e tirar do tripé, a gente desmontava em 3 pedaços. E de mais improvisos, além do Mazzaropi, eu conheci 2. Lucilívia da Company e José Mojica Marins. Chega, vamos filmar, não sei, chega lá, vou ver o que quer. Aí olha o cenário, na cabeça já tem a mensagem que quer passar, aí ali começa a filmar do nada e faz o filme. Agora, eu não tenho vergonha de ter a humildade de trabalhar. Que isso é que é o certo. Sim, isso é tudo. A humildade do trabalho, eu acho que todos vocês que estão Quer ver? assistindo isso, saibam que o Mazzaropi teve e os melhores diretores têm. Esse contraste de Mazzaropi e Chaplin, essas duas pessoas regidas pelo signo de Áries, me influenciaram muito. Me influenciaram na minha disciplina, me influenciaram na minha vontade de trabalhar, no respeito profissional, na exigência do trabalho, na exigência com os técnicos e na honestidade com toda a sua equipe e consigo mesmo. Para mim, o signo de Áries tem a ver com Chaplin, lógico, e com Mazzaropi, lógico, os dois são arianos. E com Roberto Carlos, Ana Maria Braga e diversos outros que têm essa essência de disciplina e essa essência de necessidade de perfeição. E, ao mesmo tempo, os campeões do improviso, né?